E agora uma palavrinha, coisa pouca, sobre aspectos neurobiológicos da depressão. Eu com certeza vou fazer quase que uma injustiça ao falar dos aspectos neurobiológicos dessa forma, tá bom? Aqui é um quadro da Galarrondo que ele ressalta que há alterações estruturais na estrutura do cérebro já associadas à depressão, como a redução do volume do hipocampo, certo? O hipocampo é a estrutura cerebral relacionada à memória, que se associa a formas mais graves de depressão. Uma redução da área cinzenta em vários lugares, como o cíngulo anterior, o estriato, a ínsula, o córtex pré-frontal. Alterações da funcionalidade do cérebro, alterações em circuitos pré-frontais, modulados pela serotonina, obviamente, circuitos estriatos frontais, modulado pela dopamina, aumento da atividade de sistemas neurais de base para o processamento de emoção, que é na amígdala e no córtex pré-frontal, redução em sistemas neurais de apoio à regulação das emoções, o córtex pré-frontal dorsolateral. Mas o meu ponto é que você não deve se empolgar. Você não deve olhar para isso e pensar assim, então, Pedro, sabemos toda a neurobiologia da depressão. Não sabemos. Isso aqui é um slide retirado do curso de clínica psiquiátrica da USP, certo? Tá até errado, é clínica psiquiátrica. E aí, esse slide é muito legal, porque ele ressalta como as teorias isoladas são insuficientes. Aquela ideia de um cientista no laboratório tendo momentos de eureka e descobrindo todos os segredos da natureza não vale muito para a depressão. É o contrário, tá certo? Empiricamente, a gente foi testando, tentando, aprendendo algumas coisas e a partir disso entendendo mais ou menos como funciona essa neurobiologia. Embora de forma nenhuma a gente pode dizer que ela está totalmente desvendada. Então, quando se descobriu certos tipos de remédios, se viu que aquele remédio mexia na serotonina, na noradrenalina e melhorava alguns quadros depressivos. Então, por isso que é a história da ponte farmacológica. Então, a partir disso, se percebeu que a depressão tem a ver com essas monoaminas, esses neurotransmissores. Sendo que cada neurotransmissor desse literalmente é um universo. E eles se relacionam entre si. E não são só os clássicos. A gente depois descobriu que tem a ver com GABA, com glutamato, com a glicina. Depois a gente descobriu que tem a ver com o sistema hormonal, com o sistema neuroendócrino, o aumento de corticoides, o aumento do fator que libera corticoides. Ou seja, está relacionado com um eixo hormonal chamado eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Depois a gente viu que há sim uma relação com o processo inflamatório, não de uma forma muito clara, vamos dizer assim, facilmente vista em exames laboratoriais, como outras doenças inflamatórias, tipo lúpus, artrite reumatoide, não é isso. Embora já há alguns pesquisadores que defendem a ideia de que a depressão é uma doença inflamatória, com alteração em algumas citocinas, certo? Com diminuição do fator neurotrófico derivado do cérebro, com diminuição da formação de neurônios, certo? A partir disso, a gente pode falar que há essa alteração de fatores que nutrem os neurônios e mesmo da neuroplasticidade, alterações dinâmicas no cérebro, mas há também alterações bioenergéticas, alterações mesmo dentro da mitocôndria. De tal forma que se você for tentar juntar tudo isso, dá esse quadro aqui bem fácil, bem simples de entender. Tá certo? Veja que nesse quadro ele está tentando juntar a hipótese monoamnésica com a hipótese mitocondrial, com a hipótese inflamatória, com a hipótese simpática, certo? Que aí aqui tem os hormônios no meio, com a resposta adaptativa imune. Então, aqui é um quadro em que ele está tentando fazer uma junção do que a gente entende da neurobiologia de depressão até o momento. Mas o meu ponto é para mostrar que exatamente são tantas coisas, tão difíceis, tão interrelacionadas, que na verdade, a gente ainda não conseguiu desvendar plenamente a neurobiologia da depressão. A gente sabe que existem essas coisas associadas, mas como elas se associam? Qual o exato papel de cada um? Onde eu devo mais interferir? Entendeu? Não está tudo tão claro e há muitas e muitas discussões, inclusive se os nomes que a gente vai dar, que a gente vai ver em seguida, os nomes dos transtornos realmente se relacionam com os aspectos biológicos de forma que a gente está conseguindo delimitar alguma coisa na natureza, certo? Estamos ainda nesse momento de muita necessidade de crescimento, de muita descoberta.
E o ponto é, cabe uma discussão mais profunda aí, mas que se a gente só olhar para a neurobiologia, a gente vai saber que a gente precisa aprender muito mais antes de dizer que compreendemos a depressão por esse aspecto.